É, aqui nós temos que, quando nós chegamos no capítulo 22, existe uma característica interessante. No versículo 2 começa, né? Quando ele fala seu filho, seu único filho, a quem você ama. E o texto, no capítulo 22, quando a divindade pede para Abraão sacrificar o seu filho, você pode marcar todas as vezes que aparece meu pai e meu filho, seu filho, seu filho. Oh, a ênfase que existe de que aquilo é uma relação de pai e filho, seu único filho, aquele que é o filho da promessa. E para quê? Para aumentar a dramaticidade da narrativa. Por quê? Porque a criatura está indo junto com o pai, levando uma faca, levando a lenha para ele ser sacrificado pelo pai em cima daquela montanha. Tá? Isso não é algo difícil de entender no contexto em que a história é contada, em que a narrativa existe, porque na antiguidade haviam sacrifícios humanos para divindades. Isso não é algo escandaloso para o contexto, tá bem? A questão aqui é que o narrador ele vai dar uma dramaticidade nível hard, tá? Muito forte, pelo tanto de vezes que na língua hebraica vai repetir filho e pai aqui. Tá? Então, a relação é grande e é pesada a situação. Agora, no versículo 8, quando a gente tem que Deus vai prover a resposta, né, que Abraão dá para o seu filho, Deus vai prover o animal, quando ele questiona, cadê o bicho que a gente vai matar, né? E ali, literalmente, Deus vai ver por si mesmo. Veja que interessante que Abraão usa o termo ver, o verbo ver. Deus vai ver por si mesmo o animal. Tá? Novamente, a questão da visão, só que aqui você não tem Ismael, você tem Isaac. E nós temos no versículo 11, né, o mensageiro de Javé, o mensageiro do Senhor, e aqui o versículo 11 é muito importante, e até a gente vai verificar isso, que é quase idêntico à narrativa de Hagar. E por que eu falei de Hagar, que Hagar era uma figura importante? Porque no momento em que Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, a narrativa ela faz quase um paralelo com a narrativa do capítulo anterior, com Hagar e seu filho Ismael. Então, aqui nós temos o mensageiro do Senhor novamente, como apareceu para Hagar, né? No capítulo 21 aparece no capítulo 22 para Abraão, né? Cada um dos dois filhos de Abraão é ameaçado de morte, tanto Ismael no deserto quanto Isaac agora, sob a faca do pai, um na presença da mãe e o outro na presença e pela mão do pai. Em cada situação, um anjo intervém no momento crítico e o anjo se refere ao filho com a mesma palavra, Naar, rapaz. No centro da história, então, você tem a mão de Abraão segurando a faca, e Hagar também, no texto do 21, literalmente no hebraico, ela está segurando a mão do rapaz, segurando sua mão sobre o rapaz. E no final de cada uma das duas narrativas, cada um dos filhos é prometido a se tornar um progenitor de um grande povo. E evita-se a ameaça da continuidade da linhagem. Então, se você colocar a história de Hagar e Ismael no deserto, é paralela à história de Abraão e Isaac sobre o monte. Tá? A ameaça, os dois filhos sofrem ameaça de morte, os dois filhos recebem intervenção de um anjo, os dois filhos são chamados pela mesma palavra por esse anjo, os dois filhos estão debaixo da mão de um dos seus progenitores, e os dois filhos voltam
para casa, tá? Salvando a linhagem. Então há um paralelo entre essas duas narrativas.